tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, porque hoje é sábado, o que significa que está chegando conteúdo novo para vocês aqui no canal. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Letícia Safira, sou dona deste Instagram que está fazendo a transmissão, mas ao mesmo tempo também sou dona de um canal no YouTube chamado Diário de uma Jovem Cristã. Se você ainda não conhece, ainda não é inscrito e nem sequer acompanha os vídeos, não se preocupe, porque mais tarde, depois que acabar a live, vou disponibilizar um link para que vocês possam ter acesso ao canal. Ao mesmo tempo que vocês podem se inscrever, vocês podem deixar suas ideias aqui nos comentários sobre o que você achou do vídeo de hoje, o que você tem achado dos vídeos anteriores. As suas ideias podem contribuir aqui para o canal. Por exemplo, vocês podem dar sugestões de temas, versículos, parábolas, personagens bíblicos que vocês acham que merecem destaque. Tudo isso vai ser muito bem recebido aqui no canal, porque vai ajudar a crescer e florescer na vida de outras pessoas. Bom, desde já também vou agradecer àqueles que estão comigo aqui na live e que vão ficar do início ao final. Mas ao mesmo tempo também agradeço àqueles que vão acompanhar o vídeo mais tarde, ou no Instagram ou no YouTube. Bom, vamos começar hoje lendo um versículo que se encontra em Isaías capítulo 42, versículo de número 8. Na minha versão bíblica diz assim: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O tema que vamos estudar hoje é idolatria. Alguma vez, quando vocês estavam na fase da adolescência, vocês viram aquele artista e se encantaram por ele logo de cara? Viram o trabalho dele em ação e logo se encantaram? Só falaram dele a semana inteira, falaram o que ele fez durante a novela, o que ele faz na vida real, qual é a comida preferida dele, o que ele gosta de fazer no tempo livre, se ele tem gato ou cachorro. E aí você só se preocupou com aquilo virou o foco central da tua vida. Aí você não se preocupou com mais nada a não ser aquele ator. Bom, é natural que a gente goste de certas coisas, mas até que ponto esse gosto vai ser o ponto central na tua vida? Será que esse teu gosto tem se tornado a tua principal preocupação? Será que isso tem tomado lugar na tua vida? Será que você só se preocupa com isso ao acordar? Bom, e vocês me perguntando, como sempre, o que é que isso tem a ver com a mensagem de hoje? O que vamos aprender com esse exemplo? Bom, gente, idolatria, assim como muitos outros venenos de alma, eu posso dizer que isso é algo que ofende a Deus. Ofende por quê? Quando você fica em estado de idolatria, você basicamente está dizendo: isso é mais importante do que Deus, isso tem poder muito maior do que Deus na minha vida, isso é o ponto central da minha vida, eu vivo para aquilo. Mas eu posso dizer que a idolatria é algo que Deus abomina. Assim como o povo de Israel, que foi escolhido, também passou por episódios de idolatria. Quando o povo de Israel saiu do Egito, logo após que o faraó decretou que não queria mais eles nas terras, eles logo partiram para Canaã. E quando eles chegaram na terra prometida, eles ficaram à base da montanha. Eles teriam que esperar o líder deles dar os seguintes passos. E quando Josué e Moisés estavam ao monte, o povo começou a se preocupar, achando que, assim como Deus pode ter virado as costas para eles, seu líder também estava virando as costas. E como eles já não tinham mais direção, não tinha quem os comandasse, acabou que a rebeldia, a preocupação, a ansiedade e principalmente a falta de fé geraram dentro deles o sentimento da idolatria. Eles se revoltaram contra o Deus de Israel e acabaram que substituíram a devoção que deveriam ter por Deus. A devoção se transformou em algo escravizado, porque acabou que o amor que eles tinham por Deus, eles projetaram em uma imagem feita de ouro, o bezerro de ouro. Achavam que aquilo poderia salvar o povo da escravidão, que aquilo poderia dar um retorno para eles, que eles estariam salvos se adorassem aquela imagem. Mas Deus viu que o seu povo já não seguia mais os seus passos, que eles já estavam totalmente fora do caminho, estavam desviados. E mesmo assim, Deus foi um Deus justo, deu a consequência do seu pecado, mas em nenhum momento abandonou Israel. Acompanhou eles durante os 40 anos de castigo. Mas ao mesmo tempo que ele teve que acompanhar durante esses 40 anos, Israel teve que entender que, apesar de que imagens sejam feitas de matéria, aquilo não salvaria eles. Você pode até adorar uma estátua, mas essa estátua não vai fazer nada por você em troca.
temos que entender o seguinte. Já falei aqui no canal uma vez, mas vou repetir. Nada é comparado ao poder que Deus tem. Porque, primeiro, ele tem 3 características que são únicas e exclusivas dele: onipotência, onisciência e onipresença. Características essas que ídolo nenhum vai ser capaz de suprir. Nenhum ídolo vai ser capaz de ser onipotente, onisciente e onipresente. Porque isso são características que somente Deus tem. Porque ele é o Deus que pode todas as coisas. E assim como você se sente abalado por uma tristeza, se você se sente ansioso por dada situação, Deus pode suprir as tuas necessidades, porque Ele é o Deus Pai e Ele pode todas as coisas. A partir do momento em que Israel acreditava tanto nesse bezerro de ouro, acabou que Deus deu a consequência do pecado, para eles perceberem que por mais que eles adorassem essa imagem de bezerro, esse bezerro nunca seria capaz de fazer o que ele já fez pelo povo de Israel, porque ele conseguiu libertar o seu povo da escravidão, ao mesmo tempo em que deu uma guia para eles. Moisés, apesar de ter a sua deficiência, que é a gagueira, não deixou de ser líder, não deixou de ouvir a voz do Pai. Deus não tirou Moisés da sua liderança, ao mesmo tempo em que ele era quem estava à base de tudo. Deus deu comida, Deus deu segurança, livrou eles da morte, porque enquanto o povo de Israel estava andando pelo deserto, Faraó estava furioso atrás deles. Mas nem por isso Deus deixou-lhes de dar proteção. E isso, proteção, segurança, acolhimento, ídolo nenhum vai ser capaz de te dar. Porque o ídolo ele vai estar lá, construído na tua frente, mas ele nunca vai ser capaz de te ouvir, de te socorrer quando tu realmente precisa de um consolo. A idolatria ofende a Deus. Tudo o que toma o lugar de Deus em nossa vida é a idolatria. E somente há um Deus que merece a nossa adoração. A Bíblia diz que só existe somente um Deus e que somente Ele é feito de espírito e não pode ser representado por imagens e muito menos ser manipulado. É isso que os ídolos tinham papel principal naquela época. Israel era conhecida por ser um povo monoteísta. O que seria isso? Monoteísta é quem adora somente um Deus, que no caso é o Deus de Israel. E no caso dos povos vizinhos, por exemplo, a Babilônia, eram considerados um povo politeísta, adoravam mais de um Deus. E acreditavam-se que se fizesse algo por esses deuses, eles iriam recompensar. Eu já falei aqui do caso de Jezabel. Ela adorava o deus de Baal, que era o deus da imoralidade sexual. E ela acreditava que se servisse a esses deuses, acabaria que, se você fizesse rituais e sacrifícios em nome desses deuses, eles iriam dar recompensas para o povo que fizesse isso. E acabou que não só o povo da Babilônia teve que pagar um alto preço por isso, como também acabou que milhares de soldados da Babilônia acabaram mortos por conta desses rituais e sacrifícios. Tanto que, no versículo da Bíblia, eu acho que no livro de 1 Samuel diz: idolatria é o mesmo que o pecado da feitiçaria. Então, se você realmente acredita nesses ídolos, eu posso te dizer que você está acreditando numa mentira. Porque acreditar em ídolos, acreditar em imagens, significa que você está colocando um poder sobrenatural, a tua fé, o que você realmente acredita, em algo superficial, em algo que nunca vai ser capaz de suprir as tuas necessidades. Deus, ele pode até dar um tempo determinado para que as coisas aconteçam, mas isso é uma promessa, um propósito que tem que ser cumprido. Tá certo que agora talvez ninguém aqui entenda qual é o propósito, qual a promessa, o que Deus tem designado para você. Mas nunca duvide do que Ele tem para você, porque Ele tem um propósito. Cada filho é escolhido para algo neste mundo. Deus nos prepara. Se algo não chegou em tuas mãos ainda, é porque ainda não é o tempo.
ou porque você quer tanto essa coisa que essa coisa acaba por tirar o teu foco. Aquilo se tornou tanto a tua preocupação que Deus perdeu a validade. Deus não tem mais valor para você. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Não importa dinheiro, não importa carro, não importa luxo. Se isso são as coisas principais da tua vida, eu tenho que te dizer que uma hora tudo isso acaba. Todo mundo aqui tá por um tempo. Isso tudo é passageiro. Nada do que temos aqui na terra vai ser levado conosco quando formos para o juízo final. São palavras de Deus. Tudo que Ele quer é que conquistemos as coisas aqui nessa terra. Mas que isso não seja o ponto principal da nossa vida. Até porque cada um de nós temos que recorrer à nossa salvação. E isso é um processo individual. Ídolos são construídos à base de madeira, à base do bronze, do ouro, da prata. Mas tudo isso, com o passar do tempo, acaba por enferrujar, acaba por perder a validade. Mas Deus é algo que nunca vai perder o prazo de validade, porque é algo eterno. Deus é o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje, e será o Deus de amanhã. Ele nunca muda. E assim como Ele nunca muda, você não pode substituir isso por algo que dias depois vai se quebrar, algo que vai perder a validade, algo que vai enferrujar. Porque é isso que bens materiais têm. Uma hora eles perdem a validade, ou se perdem, ou perdem o valor. E Deus nos dá algo que não pode ser comprado. Amor, felicidade, saúde, isso tudo, carro, dinheiro, ídolos, bens materiais, empregos, nada disso é completo se você não tiver a gratidão que Deus pode dar. Se você tem um relacionamento com uma pessoa, é porque Deus colocou essa pessoa na tua vida. Se você tem a oportunidade de desfrutar do seu emprego, é porque Deus não deixou que você passasse por necessidade e angústia. Se você tem um prato de comida na sua frente, é porque Deus não permite que você passe fome. Se você tem a oportunidade de desfrutar dos seus dons e ensinar para outras pessoas, é porque Deus está te usando como ferramenta de mudança na vida daqueles que ainda não o conhecem. E isso é muito raro. Então não percam tempo se preocupando com ídolos, se preocupando com estátuas de madeira, se preocupando com joias, com luxo. Isso tudo você pode conquistar com o tempo. Mas a tua salvação é única. E isso não há cartão de crédito que compre. Para evitar a idolatria, basta focar em Deus. Um ídolo é algo que pode controlar a sua vida, mas Jesus veio para libertar. Ore pedindo ajuda de Deus para ficar livre dos ídolos. Com isso tudo, para concluir a mensagem de hoje, tome muito cuidado com aquilo que está tomando a atenção na tua vida. Até porque, como a própria Bíblia diz, onde está o teu coração é onde se encontra um tesouro. Então, não deixe que relacionamentos, contas bancárias, roupas caras, celulares do mercado, tênis de marca, jogadores de futebol, atores de televisão, não deixe que isso sejam mais fortes do que o sentimento que Deus quer implantar em você. Não fiquem cegos pela idolatria, porque uma hora ou outra você vai ter que enxergar que isso tudo é passageiro. Uma hora ou outra isso acaba. Mas o amor de Deus, o ensinamento, o conhecimento, isso são coisas que nunca vão perder o valor perante Deus. Porque o que importa para Deus não é o que você tem por fora, não é como você é para o mundo. É o que você está carregando por dentro. O que você está fazendo para exaltar o nome desse Deus. Porque Deus é algo que não muda, é algo que vai permanecer eterno. E a outra coisa que nunca vai mudar é o nosso relacionamento com Deus. E isso, se permitirmos em constância, buscar mais dele, saber mais dele, porque isso é algo que vai realmente mudar a sua vida. A cada dia em que você se permite conhecer mais do nosso Deus, você vai ver o quão ele é maravilhoso. Porque ele é um Deus Pai, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus amoroso, um Deus que consola, um Deus que nunca vai nos abandonar. E um Deus que, acima de tudo, nos coloca sempre em primeiro lugar, como prioridade. Então, sejamos gratos a esse Deus que
todo dia prova que Ele é o único e que Ele é o que pode todas as coisas. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma live. Lifestyle Blog, _Betty_Cristi. Obrigada pela participação de vocês aqui na live. Agradeço a todos aqueles que vão ver o vídeo mais tarde no YouTube ou aqui mesmo no Instagram. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar o seu feedback. Compartilhe as suas ideias, compartilhe esse vídeo. Não deixe que a palavra de Deus pare em uma pessoa só. Agradeço a presença de todos e eu vejo vocês na próxima. Bye, bye!